Pessoal, boa noite para todos, boa tarde, boa noite, né, para todos e para todas. A gente vai iniciar aqui a segunda orientação de estágio do semestre, né, do primeiro semestre aqui de 2023. E queria agradecer o Peterson, Ramon, Reinaldo, Yasmin, Larissa, que estão presentes, mais a Jade e a Ângela, e iniciar aqui a nossa aula, tá? Gente, só para a gente recapitular um pouquinho, a gente deu início às orientações de estágio na quinta-feira passada, e na quinta-feira passada a gente deu as orientações gerais para você poder começar a pensar, organizar, planejar o seu estágio, tá? E a gente tem essa aula de hoje que é para falar do preenchimento do contrato de estágio. Foi um documento que eu falei na semana passada, mas hoje é especificamente só sobre ele. E na semana que vem a gente tem mais uma aula expositiva, dialogada, para eu ensinar vocês como é que preenche o relatório de estágio, tá joia? Então, lembre-se, né, que a nossa coordenadora, a Márcia Polacchini, determinou que nesse semestre os alunos precisam ter pelo menos 3 presenças em aulas de estágio, tá? Para poder entregar o estágio ser aprovado. Então, teve gente que já veio semana passada, tá vindo hoje, então vem na semana que vem que vai ser importante. E a partir da semana seguinte, a gente tem os plantões de dúvidas, que é destinado a quê? A quando o aluno estiver já fazendo estágio, ele surgir alguma dúvida, ele tem todas as quintas-feiras, tanto nesse horário das 6 às 7 da noite, né, como no horário do meio-dia a uma oportunidade de falar comigo, de tirar dúvida, né, de pedir uma orientação em algum caso específico. Então, essas 3 primeiras aulas, que foi a aula da semana passada, no dia 16, a aula de hoje, dia 23, e a aula do dia 2 de março, são aulas onde eu estou explicando, expondo para vocês como inicia, como que é o processo de estágio, quais são as obrigatoriedades, quais são as regrinhas, tá? E depois a gente inicia os plantões de dúvidas semanais. Então, já, né, tirando a dúvida aí de um aluno que perguntou, essa é a segunda aula do semestre de estágio, tá? Das 3 aulas que eu vou dar de explicação, depois plantão de dúvida. Eu sei que está pequenininho aí na tela, gente, mas é para vocês terem uma visão geral do documento que a gente chama carinhosamente de contrato de estágio, mas ele tem um outro nome, que é um nome assim mais sério, né, um nome mais específico, e eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom do documento para ficar melhor para vocês visualizarem, até porque, né, eu sei que tem gente que está no celular, já no computador já é difícil de ver, imagina no celular, tá? Então, eu vou pôr aqui em 200%, vou centralizar aqui, e aí acho que fica melhor para vocês visualizar, tá bom? Acho que está aparecendo para todo mundo, né? Não vou acho, perguntar, mas acho que está aparecendo para todo mundo, espero. Vamos lá, gente. Então, o contrato de estágio. Não estou entendendo. É porque apareceu um recadinho aqui para mim, aqui, tô manuseando aqui o Google, tá? Gente, para você começar o estágio, você tem que ter 2 documentos específicos antes de você iniciar, né, o estágio lá na escola. Iniciar, como assim iniciar o estágio, professora? O estágio propriamente dito, você ir na sala de aula, acompanhar as aulas de artes de um professor, tá? Então, os primeiros documentos que tem que ter antes de você iniciar o acompanhamento das aulas na escola é a carta de apresentação, que a gente falou na semana passada, já dei todas as orientações, tá? E o contrato de estágio. Tanto que eu falei na semana passada, quem quiser já dar uma olhada, baixar o contrato de estágio, você já pega as informações que você precisa da escola, que quando você for lá com a carta de apresentação, você já pede alguns dados para digitar aqui no contrato, tá? Gente, então o contrato, ele tem um nome específico que é termo de compromisso de estágio não remunerado, nos termos da Lei 11.788 de 2008, que é a lei mais recente que trata de estágio, tá? Então, o documento tem 2 páginas somente, ótimo, e ele tem aqui o logotipo da Ítalo, né, o logotipo atual da Ítalo, ele tem esse cabeçalho aqui falando termos de compromisso de estágio remunerado, e aí ele começa a ter algumas informações sobre o estágio, tá?
Então, ele é dividido em alguns retângulos, ó, que a gente vai ver daqui a pouquinho especificamente cada um deles, mas quando você recebe... Ah, eu tinha que fazer isso daqui, ó, acabei não fazendo. Quando você recebe o contrato, ele está todinho em branco, tá? De informações, e aí você só vai preencher as informações com os seus dados e com os dados da escola, tá? Eu tô tirando aqui, gente, porque eu preenchi de manhã e acabei não tirando, tá? Eu falo, esqueci. Então, tô tirando agora, só para não ficar meio pré-pronto para vocês. Aí eu faço daqui a pouco junto com vocês, tá? É que como tá no Drive, eu achei que não ia estar preenchido. Mas ok, vamos lá. Só um minutinho que eu estou fazendo aqui e já aqui, 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 aqui. Aqui também vou tirar e aqui também vou tirar. Daqui a pouquinho vocês vão saber o porquê. Então vamos lá, gente, voltando, depois desse bafão pedagógico aqui, vamos voltar. Então vamos lá, gente. A primeira parte do contrato, ele está já preenchido. Então tem aí, instituição de ensino interveniente. O que é a instituição de ensino a interveniente? É a ITLO, tá? É a instituição de ensino superior que você estuda. Então já tem preenchido aqui nome, Instituição Educacional Professor Pasquale Catino. Tem o CNPJ, tem o endereço, tem o CEP, por seu representante legal abaixo identificado e assinado. Que lá embaixo vai ter o representante legal, que no caso quem vai assinar vai ser a Márcia, tá bom? Aí vocês vão baixar esse documento, que já está no chat, que cai lá no meu Drive, e eu já mandei para vocês semana passada também pelo WhatsApp, a Ju mandou para mim, né, vários documentos, várias informações da semana passada, e aí vocês vão baixar, vão abrir no celular ou no computador, que é muito mais fácil, e vocês vão preencher as lacunas que forem para vocês preencher, tá? Então, os dados da instituição já vem preenchido, que bom. E aí começa concedente. O que é o concedente de estágio? É o local onde você vai fazer estágio. Então, é a escola onde você vai fazer estágio, tá? Ele está em branco, só com algumas, né, especificações que você tem que preencher. Então, você vai colocar aqui o nome da escola que você vai estagiar. Então, tem que perguntar lá como que é o nome, né, completo da escola e etc. Então, eu vou colocar aqui um fictício, tá? Que é o Escola Municipal Padre José de Anchieta. Tá? Então, vamos supor que esse é o nome da escola. Então, você pega o computador, já preenche ali o nome da escola. Quem que é o representante legal? Gente, representante legal é a pessoa que assina os documentos da escola, tá? Assina toda a documentação da escola. Pode ser que seja a secretária-geral, pode ser que seja o dono da escola, pode ser que seja o diretor, pode ser que seja o coordenador pedagógico, o supervisor. Cada escola tem um representante legal. Então, vocês têm que ir lá na escola, quando você vai com a cartinha de apresentação, ou depois, quando você for pegar os dados, né, para preencher o contrato, e vai falar quem que é o representante legal da escola? Quem que assina a documentação da escola? Ah, aqui é a nossa diretora. Então, você vai lá, vai pegar o nome da diretora completo, né, e vai colocar o nome da representante legal. Então, vamos supor que aqui é Ana Maria Salerno. Ah, ela que é a representante legal, a diretora da minha escola. Ok, coloca o CNPJ da escola, pergunta lá o CNPJ da escola, vamos supor que é isso aqui, e aí vocês vão ficar na dúvida nessa questão que eu falei semana passada e vou repetir. O ato legal. Gente, o que é o ato legal? Tá? Tá escrito aqui, diário oficial. É um número e uma data de quando a escola foi autorizada a funcionar. Então, é uma publicação que saiu no Diário Oficial da União, falando a Escola Municipal Padre José de Anchieta está autorizada, né, a funcionar a partir da data tal, sob o número de registro tal. Então, quem vai saber esse ato legal lá na escola? Sim, o professor de artes provavelmente não vai saber, o coordenador provavelmente não vai saber, às vezes nem o diretor não sabe.
mas na secretaria da escola você consegue isso, tá? Alguém da escola, da secretaria, ou até, né, o diretor, o dono da escola, ele tem esse número, que é um número e uma data que foi publicado no Diário Oficial, a publicação, a autorização do funcionamento da escola, tá bom? Então, vocês colocam aqui na frente o número, aqui, calma aí que já saiu aqui embaixo. Um número e uma data, tá? Não, é 2 letras de vez de número. Então, vamos lá. 32.460 de 12 do 3 de 76. Vamos supor que é esse daqui, tá? Esse daqui que é o ato legal. Ok. Endereço da escola, Rua das Camélias, 22. CEP da escola, vamos lá, 046 75 010. Bairro da escola, Jardim das... Estou inventando agora, tá, gente? Mas vocês vão colocar na escola de vocês. Jardim das Flores. Cidade. Você falei semana passada que você pode fazer estágio em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, ali, Diadema, Osasco, né? Guarulhos, São Bernardo, porque pode ser que vocês trabalhem ou morem, né, nesses municípios adjacentes ali, estado de São Paulo. Ok, gente, preencheu todos os dados da escola, do concedente, né, do local do estágio, passa para a terceira parte do contrato, que é os dados do estagiário, ou seja, você, tá bom? O aluno da Ítalo que está fazendo estágio. Então, você vai colocar o seu nome, deixa eu pegar um nome real aqui, Reinaldo Cardoso, você mesmo, Reinaldo, cadê? Ah, não sai inteiro do Reinaldo, vou colocar outro. Larissa Soares Pavan, gostei aqui, vamos lá. Então, Larissa Soares Pavan. Aí vamos supor que o ID da Larissa, fala seu ID aí, Larissa, brincadeira, 345879. Saiu lá embaixo, calma aí, vamos lá. ID. Semestre. Larissa está em que semestre? Tô no 5º. Ó, arrasou. Larissa está no 5º semestre, então ela vai colocar aqui 5º semestre. O endereço da Larissa, vamos inventar aqui agora, Rua dos Navios, estou bem hoje de criatividade, número 333. Aí a Larissa vai colocar o RG dela e vai colocar o CPF dela. E vai colocar o telefone dela. E vai colocar o e-mail dela. Cláudia, o e-mail tem que ser o da universidade ou pode ser o nosso Tem que normal? ser o que você mais usa. Porque, de repente, alguém manda um e-mail de você, se você não põe na faculdade que você não usa, né? Ah, tá bom. Ou, se quiser, coloca um tracinho aqui, coloca 2, mas não precisa, tá? Pode ser o seu e-mail que você mais usa. O seu e-mail pode ser o pessoal, o profissional, o que você costuma abrir, que tem no celular, por exemplo, tá bom? Tá bom. É só um dado para constar mesmo, ninguém vai te mandar um e-mail e tal, mas um que você use é melhor, tá bom? Então, os dados do estagiário, gente, que essa parte aqui é a parte mais fácil de preencher, tá bom? Você não precisa de ninguém, só precisa de você. Aí começou aqui os dados, ó, essas 4 partes aqui, que tá em azul, são dados do estágio, tá? Então, vocês já preencheram. Quer dizer, já tem os dados da Ítalo, os dados da escola que você vai estagiar, os seus dados, agora começam os dados do estágio, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o seu curso? Então, eu faço... Ai, panqueca, pelo amor de Deus. Calma aí, gente, vou ter que tirar meu cachorrinho daqui. Desculpa. A mãe já vai. Vamos lá. Curso, teatro ou... é um panqueca. Não, fica tranquilo. Ou
artes visuais, ok? Qual é o nível de ensino que você vai fazer estágio? Como a gente colocou da Larissa, vamos supor que ela esteja fazendo tudo certinho, que ela vai fazer o Fund 2, ela já fez o Fund 1 quando ela estava no quarto. Ah, professora, eu não fiz o Fund 1 quando eu estava no quarto, eu pulei por causa da pandemia, não sei, não deu para fazer. Aí eu vou fazer o 1 e o 2 agora, professora. Então você coloca um xizinho no 1, tá? E o xizinho no 2. Professora, eu estou no 6º semestre, não fiz nenhum, vou fazer os 3 agora. Coloca o xizinho nos 3. Mas vamos, né, contar aqui que está o comum, o normal, né, o de praxe. Então, ela vai colocar aqui o xizinho do Fundamental 2. Então, você vai colocar um xizinho na frente do nível de ensino que você vai fazer o estágio, tá? Podendo ser 1, 2 ou 3. Aqui embaixo, gente, é uma parte importante, que é o prazo do estágio. Então, o presente estágio não poderá ultrapassar 6 horas diárias, que eu já falei na semana passada para vocês, e 30 horas semanais. Então, você pode fazer estágio segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não pode fazer no final de semana. E terá duração conforme previsto na presente cláusula. Essa cláusula aqui, que é de prazos, tá? Então, como que você vai preencher? Semana passada, eu falei para vocês, ó, vocês têm que pegar um calendário, meio que contar, né, quantos dias você vai fazer, quantas horas você vai fazer por dia, você tem que planejar o seu estágio. Então, eu só posso fazer 2 horas por dia. Então, começa logo e vai ter que fazer sei quantas semanas, até tal dia. Então, você tem que pegar um calendário e fazer uma espécie de uma previsão, tá, gente? Então, vamos supor que a Larissa foi lá na escola, já falou com todo mundo que ela vai começar o estágio na segunda-feira, depois do carnaval agora, dia 27. Então, ela vai começar o estágio, tá, gente? E lá já observar a aula. 27/2/2023. E a data de término? Aí você vai falar assim, professora, eu que vou saber a data de término? Vai. Sabe por que você vai saber? Porque você vai saber assim, professora, eu vou estagiar segunda e quarta-feira, da parte da tarde, da 1 até as 6. Então, eu sei que eu vou estagiar 10 horas por semana. Então, para fazer 150 horas, eu preciso de 15 semanas. Então, eu vou ter que fazer uma previsão. Tá? Então, vamos supor aqui que a Larissa vai estagiar segunda-feira, ó, tá aqui, das 13 às 18 horas. Na quarta-feira, das 13 às 18 horas. 18 horas. E ela vai estagiar na sexta também, das 13 horas às 18 horas. Ela vai estagiar quanto? Aí tá escrito aqui em cima, ó, data de término. Então, ela vai pegar um calendário, eu tô abrindo aqui, mas vocês não estão vendo, tá? Então, se ela vai começar dia 27 e ela vai fazer 15 horas por semana, ela vai precisar de 10 semanas. Então, eu vou contar aqui, ó. Primeira semana do dia 27, a segunda semana de março. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela vai terminar esse estágio dia 5 de maio, tá? Porque ela precisou de 10 semanas, contando que ela vai fazer segunda e quarta, tá? Se tiver feriado, você tem que colocar uma semana a mais. Então, ela vai fazer data de término, dia 5/5/2023. Gente, essa data de término, ela é flexível, tá? Você vai contar, quando você começar, quantas semanas você precisa para fazer o estágio, mas pode acontecer de, professor, teve um dia que eu fiquei doente, eu preciso de um dentista, eu não fui, então, ao invés de terminar dia 5, eu terminei dia 10. Não tem problema. Professora, eu acabei indo lá numa quinta-feira, que eu achei que eu não podia, mas eu folguei no trabalho, acabei indo numa quinta-feira, acabou antes. Não tem problema ter uma variação de 2, 3 semanas para mais ou para menos, porque isso é uma previsão, tá joia? Mas aqui, no contrato de estágio, que é uma coisa que você faz antes de começar o estágio, você vai prever mais ou menos quanto tempo você precisa fazer estágio, para a escola saber, para você saber, para a Ítalo saber, tá joia? Então, vamos continuar lá no contrato. E a carga horária diária, tá? Quanto que vai ser a carga horária diária? 5 horas por dia. Ela vai fazer 5 horas na segunda, das 13 às 18, 5 horas na quarta e 5 horas na sexta. Vamos supor que na sexta, né, sextou, ela vai fazer das 13 às 16 horas.
Ela vai fazer 13, 14, 15, 16. Ela vai fazer 3 horas por dia. Mas a carga horária diária dela máxima é na segunda e na quarta, que é 5 horas por dia. Então, coloca aqui 5 horas por dia, que é a carga máxima, tá? Ou se for igual, né, das 13 às 18 na sexta-feira também, quantas carga horária, aqui, carga horária diária e carga horária semanal, que já passou pro outro da linha aqui, ó. Quanto que vai ser a carga horária semanal? Vai ser 15 horas, tá? Por semana. Então, aqui você tem que colocar data de início, data de término, carga horária diária e carga horária semanal, tá bom? Quer deixar mais bonitinho? Pula aqui para ficar carga horária semanal e carga horária diária na mesma linha, tá? Aqui. Então, você coloca assim. E aqui embaixo, aqui tem sábado, domingo e feriado, gente, ó, sábado, domingo e feriado, porque existem alguns cursos, como enfermagem, que tem plantão e hospital, que daí vai estagiar esses dias. Para nós, da licenciatura, não tem, tá joia? Vamos lá. Então, você preenche aqui esses prazos, que é uma previsão de quando você começa, quando você inicia, quantas horas por semana você faz, quantos dias você faz. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Prof, eu posso fazer estágio em mais de um nível de ensino de uma vez só? Pode. Por exemplo, Fundi 1 das 7 da manhã, ensino médio à noite? Pode. Desde que você esteja no semestre que você possa fazer isso, tá? Mas pode sim. Você estuda à noite, você quer fazer o estágio do ensino médio de manhã e do Fundi 1 ou do Fundi 2 à tarde, né? Nem tem. Do Fundi 2 à tarde. Pode fazer sim, tá? Não tem problema nenhum. Ou, eu estudo de manhã e eu quero fazer o estágio à tarde e à noite, no EJA. Pode fazer também, tá? Sem problema. Se for escolas diferentes, um contrato para cada escola, uma carta de apresentação para cada escola, um relatório para cada escola. Se for na mesma escola, uma documentação só, tá, Ramon? Acho que respondi. Vamos lá. Terminou essa parte dos prazos, gente, tudo preenchido bonitinho, você vai para a parte da supervisão de estágio. Quem é o supervisor de estágio, tá? O segundo supervisor aqui é opcional, só se você tiver 2 ou mais. O professor de artes que vai ter lá na minha escola, que eu vou acompanhar as aulas dele, vai ser o José Moura. Então, você coloca o José Moura Andrade, vai, para ficar bonito. Aí você tem que pegar o RG do José Moura Andrade e o CPF dele, tá? Então, o RG e CPF. Aqui. Registro profissional, gente, não precisa, porque, como eu disse na semana passada, nós somos professores, nossa profissão é regulamentada pelo MEC, então não tem conselho regional, conselho federal, como tem, por exemplo, a OAB, o CRM, essas coisas. Então, não precisa preencher aqui. É porque esse documento é para vários cursos e tem curso que precisa, tá? Professora, lá na minha escola, vamos supor o Ramon ali, que faz de manhã um nível de ensino, à tarde outro nível. Tem um segundo professor lá na escola que eu faço estágio, que é a Karina Silva. Então, você tem que pegar também o RG da Karina, o CPF da Karina. Ai, professora, mas como que pegar o RG dessas pessoas? Você vai, né, quando você for conversar a primeira vez com o professor, ou você for na escola, você vai falar, olha, eu preciso fazer um contrato de estágio, eu preciso do nome completo do professor, do RG, do CPF, para colocar no contrato. Você pode me informar, por favor? Ou se você, né, a secretaria da escola, a coordenadora da escola tem que te informar, ou se você for falar com o professor, você já pede para ele educadamente, tá? Aqui a Yasmin. Prof, se for estagiar com 2 períodos igual o Ramon disse, como preenche os horários do contrato? Vamos lá, voltar para o contrato, então. Vamos lá. Segunda-feira, eu vou estagiar das 8 horas até as 12 horas. Vamos dar por 7, né? Que as aulas começam às 7, 7h15, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. E à tarde, na segunda-feira, eu vou. Então, você vai fazer o quê, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Deixa eu ver se dá para fazer um. Aqui. Ixi, ficou meio ruim, hein? Vamos lá.
Coloca assim, ó, das 7 às 12, e depois você coloca um tracinho, por exemplo, das 13 às 18. Meio ruim, mas, gente, eu acho que é só assim que dá para fazer. Ou então, ó, deixa eu ver se fica uma parte melhor aqui. Eu consigo fazer algo melhor. Eu não tinha passado por essa situação ainda. Vamos lá. Você pode copiar isso daqui. Deixa eu ver se dá para colar. Copiar. Deixa eu ver se dá para colar aqui embaixo. Tá. Então, você pode colocar assim, ó. Manhã e tarde. Aí você separa, tá bom? E, ó. Ok? Cadê a Yasmin? Tá bom, Yasmin? Então, se você for estagiar numa escola de manhã e à tarde, você estuda à noite, faz essa separação aqui, tá? Copia e cola esse segunda até o feriado aqui, observação, copia, cola aqui embaixo e separa, tá? Mas o contrato, ele vem assim. Só vai editar se você tiver essa necessidade de editar, tá bom? Acho que deu um jeito. Aqui. Supervisor de estágio, eu já falei, né? Então, é um professor. Se você estiver estagiando com 2 professores, nesse caso aí, né? Às vezes pode ser o mesmo professor de manhã e à tarde também, mas pode ser separado. Coloca aqui, professora, estou estagiando com 3 professores. Aí que você vai fazer? Copiar aqui e vai colocar um terceiro aqui embaixo. Ah, mas lá na minha escola tem 4 professores que eu estou estagiando. Coloca aqui 4, tá? Mas no contrato só vem 2. Aí você coloca os 2 principais, se você quiser, tá? Ah, aqui já está preenchido, que bom. Gente, deixa eu até aumentar um pouquinho da letra aqui, que tá osso, né? Aqui, gente, vamos lá. A última parte que você vai, penúltima parte que você vai preencher é o plano de estágio. O que é o plano de estágio? É a descrição das atividades que você vai desenvolver lá. Então, eu fiz um preenchimento aqui com o pessoal da manhã e deixei aqui para passar para vocês. Ó. Então, o que você vai fazer lá, basicamente? Observação e participação em atividades educativas das artes visuais, né, de artes e artes no contexto escolar. Tu também vai fazer o quê? Acompanhar a rotina de educadores e estudantes, relacionar os conhecimentos construídos na universidade com a prática pedagógica na escola. Então, assim, é bem sucinto, bem simples, mas basicamente o que você vai fazer lá? Você vai observar, né, a prática educativa do professor, você vai observar comportamento não, né? A ação das crianças, você vai participar ajudando o professor em atividades educativas, você vai acompanhar essa rotina, né, do educador, dos estudantes, e você vai relacionar as coisas que você aprendeu, né, na Ítalo com as coisas que acontecem na escola. Se tem, né, conexão, se tem a ver, se tem sentido, tá bom? Então, se vocês depois quiserem copiar daqui, ó, eu até vou copiar e colar, ó, e vou colocar aí no... Ixi, gente, saiu tudo aqui e vou colocar aqui no chat de vocês, tá? Pra, se vocês quiserem. Ali, observação e participação, tarará, tarará, tarará. Tá bom? Não sei se facilita aí para vocês. Vocês estavam vendo o que eu estava escrevendo, gente? Tá, né? Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui para não ficar muita coisa. Pessoal, aí acabou a primeira página, tá? Tem o logotipo da Ítalo, termo de compromisso de estágio não remunerado, informações da instituição, informações do concedente, informações do estagiário e as informações do estágio, que são 3 aqui, ó, 4 partes aqui desse contrato. Acabou a primeira página, você vai para a página 2. Gente, o que tem na página 2? Celebram o presente
termo de compromisso de estágio, instrumento, este vinculado ao convênio para a realização de estágio, firmado entre empresa concedente e instituição de ensino, os quais convencionam os termos que seguem, cujas cláusulas e condições se obrigam a aceitar, respeitar e cumprir, com especial observância aos termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que é a lei mais atual de estágio. Nessa cláusula 1, vai falar do objeto do presente estágio, né? O objetivo do presente estágio. Na cláusula 2, vai falar o estágio do estudante, obrigatório ou não cria qualquer vínculo empregatício entre as partes, né? O presente instrumento é só para formalizar. Aqui tem um erro de digitação. A cláusula 3, gente, presta atenção nessa cláusula aqui. Essa cláusula 3, vocês têm que preencher, tá? Então, eu vou preencher aqui com vocês, ó. Na vigência do presente termo, o estagiário tem seguro contra acidentes pessoais, sendo este proporcionado pela seguradora tal, número de apólice tal. Então, toda vez que você vai fazer o estágio, gente, você tem um seguro de acidentes pessoais se algo acontecer com você dentro do estágio, ou a caminho do estágio, ou voltando do estágio, tá? Eu vou tirar o estágio daqui, porque eu vou compartilhar o documento que eu mandei semana passada para vocês, que é o apólice do seguro, tá joia? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar a guia aqui. Não é guia. Deixa eu ver se é... eu vou compartilhar a tela como um todo, a tela inteira. Aqui. Agora vocês vão ver a tela do meu computador, e agora eu vou mudar para o contrato. Aqui. Conseguiram ver? Conseguiram, né, pessoal? Vamos lá. Essa apólice de seguro eu mandei para vocês na semana passada, através da Juliana, que é a monitora do curso da noite de teatro. E mandei para a Márcia mandar para vocês para o curso de artes visuais, porque não tem monitor. Gente, então tá aqui, ó. Resumo da apólice de seguro. Então, o que você vai usar daqui? Só o MetLife, que é o nome da seguradora, e o número da apólice de seguro. Esse aqui, ó, 8200585576. Eu vou aqui copiar. E agora eu vou passar para vocês, tirar essa daqui e voltar lá no contrato. Cadê? Só um pouquinho. Aqui, vou voltar no contrato. Deixa eu ver se apareceu para vocês. Apareceu. Aí eu vou lá no contrato, na cláusula 3, e vou colocar aqui, ó. Cláusula 3ª. Na vigência do presente termo, o estagiário tem seguro contra acidentes pessoais, sendo este proporcionado pela seguradora MetLife e a apólice. E a apólice número, colei aqui que eu copiei de lá, tá? Então, isso daqui precisa preencher, tá, gente? Não vem preenchido, por quê? Porque a Ítalo pode trocar de seguradora, todo ano muda, né, o número da apólice. Então, o apólice de seguro que está vigente para vocês, que vão começar o contrato agora, é a apólice número 8200585576 da MetLife. Aí, gente, tem a cláusula 4ª, né, falando sobre a duração do estágio, está vinculada ao início, ao término do presente termo de estágio. Então, por isso que tem que ter aqui a data de início, a data de final, e poderá ser eventualmente modificado ou rescindido por documento complementar, que é um termo aditivo ou termo de rescisão. Qualquer das partes poderá rescindir o presente termo, né, ou o estagiário, ou o concedente de estágio, mediante notificação escrita, desde que observadas as demais obrigações previstas nesse instrumento, ou seja, nesse contrato. E aí, gente, é bom que vocês leiam, tá? A cláusula 6ª é sobre vocês. O estagiário se obriga a cumprir todas as normas internas da empresa concedente, ou seja, da escola e da Ítalo, principalmente aquelas relativas ao estágio, que o estudante declara expressamente conhecer e se obriga a, 1, cumprir a programação estabelecida, observando as normas e regulamentos internos da unidade, assim como as normas de segurança de trabalho, apresentando-se adequadamente uniformizado, no caso de vocês não têm uniforme, e, portanto, portando o crachá de identificação, se for o caso. Informar de imediato ou por escrito à unidade qualquer fato que interrompa, surpreende ou cancele a matrícula sua na Ítalo,
Ao término do estágio, apresentar relatório de frequência das atividades e de avaliação, cumprir todas as normas e diretrizes prévias do manual de estágio e demais diretrizes e regulamentos da IE, que é Instituição de Ensino, que é a ITLO. A cláusula 7ª é sobre a instituição de ensino, que é a ITLO. A cláusula 8ª é sobre a escola, tá? Ela deve ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural e indicar profissionais para orientar e supervisionar o estágio. E aqui a cláusula 9ª, né, constitui motivos para a rescisão imediata do presente instrumento, dependente de notificação, a conclusão, abandono ou trancamento da matrícula do curso onde o estudante está matriculado, na ITLO, né? Ou descumprimento por qualquer das partes de qualquer das obrigações previstas nesse instrumento. Por estarem assim ajustados, celebram as partes presentes termo de compromisso de estágio em 3 vias de igual teor. Aí você coloca aqui, lembra que eu falei que a Larissa ia começar dia 27 o estágio? Então, coloca o data de quando você vai começar o estágio, 27 de fevereiro de 2023. Terminou todas essas partes de preenchimento, gente, tá tudo certinho, digitado, tá? Não pode ser à mão, não pode ser manuscrito, digitado. Você assina aqui, onde está estagiário. Concedente à escola tem que ter assinatura e carimbo com CNPJ e ou carimbo da escola, tá? Então, tem que ter assinatura, CNPJ, carimbo da escola, e aqui assinatura e carimbo da ITLO, tá bom? Então, essas 3 assinaturas estando prontas, aí você vai começar o estágio, tá bom? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, ir na escola com o estágio, com o contrato devidamente preenchido, pedir para eles assinarem. E você também assina ali na frente deles ou assina antes. Pegou esse contrato, manda lá em protocolos na ITLO, envio de contrato, e aí eles vão dar para a Márcia assinar, e a Márcia vai assinar o contrato. Quando a Márcia tiver assinado, que vai vir uma resposta do protocolo para vocês, com o documento lá de assinatura eletrônica da Márcia, você vai imprimir em 3 vias. 3 vias não, pode ser 2, né? Uma vai ficar com você na sua pastinha de estágio bonitinho. Uma você vai entregar para a escola, né, que já está o contrato feito, firmado, assinado. E uma fica com a ITLO, que no caso vai ser aquela que você protocolou, porque já tinha a sua assinatura e a assinatura da escola. Não pode enviar para a ITLO, gente, contrato sem a sua assinatura e sem a assinatura da escola, porque a ITLO não vai assinar, tá? Então, você tem que recolher a assinatura da escola, assinar o contrato e mandar para a ITLO. Quando você tiver com tudo pronto, tudo assinado, impresso, você vai lá e começa seu estágio. Bom, gente, sobre o preenchimento de estágio, seria isso. Agora eu vou abrir para dúvidas. Se alguém ficou com alguma dúvida em algum detalhe do preenchimento do contrato, ou se alguém tem alguma dúvida específica, para vocês fazerem. Vocês podem fazer a dúvida, trazer a dúvida ou aqui no chat, ou abrir o microfone, tá? Da Yasmin eu já respondi, do Ramon também. Jade levantou a mão. Vamos lá, Jade, pode falar. Eu gostaria de saber se existem horas mínimas a serem feitas por dia. Tipo, o mínimo de horas que você tem que fazer por dia são 3 horas, por exemplo. Ou não? Não tem mínimo. Eu vou lá, faço meia hora de estágio por dia. Pode fazer, só que daí para você fazer as 100 horas ou as 150, imagina o quanto de dia que você vai fazer. Então, assim, não tem hora mínima, só tem hora máxima, tá? Então, não pode ultrapassar 6 horas por dia, não pode ultrapassar 30 horas na semana. Então, se você fizer estágio segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 6 horas por dia, vai dar as 30 horas, mas o mínimo não tem, tá, Jade? Tem gente que faz isso, tá, gente? Começa o estágio na primeira semana de aula, faz todo dia na hora do almoço, do meio-dia a 1. O meu almoço lá na empresa das 11h30 a 1h30. Do meio-dia a 1 eu faço estágio no colégio. Aí o colégio é do lado do meu emprego. Aí eu vou lá segunda, do meio-dia a 1, terça do meio-dia a 1, quarta do meio-dia a 1, quinta do meio-dia a 1, sexta do meio-dia a 1, quinta, né? Meio-dia a 1. Dá 6 horas por semana. Aí você vai precisar de provavelmente 10, 15 semanas para completar o estágio de 100 horas. Então, não tem mínima não, tá, Jade?
E lembrem-se, gente, ó, presta atenção. Estágio inicia quando você bota o pé do portão para dentro da escola. Não é necessariamente, professora, eu fico lá na escola do meio-dia até às 6 da tarde, mas só tem 3 aulas de artes, mas você ficou do meio-dia às 6 da tarde, você observou as crianças, você pode ir na biblioteca, você pode ir na secretaria, você conversou com o professor, você foi na sala dos professores, tudo isso é estágio, tá? Deixa eu ver que tem gente que escreveu aqui no chat. Patrícia. Professora, sou formanda. Que chique, parabéns. Já concluí as matérias. Só faltou o estágio, viu, gente? Pode acontecer da pessoa estar no 6º semestre, concluir tudo, TCC e não fazer estágio. Na série, devo colocar 6º semestre, que foi o último? Sim, Patrícia, coloca o 6º, tá? Porque, assim, é como se você tivesse com essa DP do 6º semestre, que era o último semestre para você fazer estágio, tá? Coloca assim no 6º. Imagina, de nada. Agora vai, hein, Patrícia? Força na peruca. Se organiza e termina para você se formar. Quem mais, gente? Dúvidas? Agora vai. Tem certeza. Deixa eu ver, não tem ninguém mais com a mão levantada. Não tem mais pergunta no chat. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? O contrato, gente, vocês podem ver, ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele tem 2 páginas, coisas simples, coisas poucas para responder, mas você tem que ter essas informações, você tem que pegar essas informações na escola. Mas não é aquela, contrato, que horror. É tranquilo, tá? Desde que você se organize, leve a sério e pegue as informações, preencha, vai na escola, assina bonitinho, faz o trâmite, tá, gente? Tranquilo aí. Enquanto vocês pensam numa pergunta ou não, tá? Já vou adiantar que semana que vem, tá, gente? A gente tem a última aula expositiva dialogada de estágio, no qual eu vou explicar como que você faz o relatório de estágio. Porque você pode fazer o estágio e já ir fazendo o relatório, para quando chegar no final, não ter muito trabalho, tá? Então, eu explico na semana que vem como é que faz o relatório de estágio, e aí a última aula expositiva dialogada, mas a gente continua com plantões de dúvidas de estágio toda quinta-feira, do meio-dia a 1 ou das 6 às 7. Mas o plantão não é obrigatório vir, tá, gente? Vem quem tiver dúvida, precisar, né, esclarecer algo comigo. E se vocês não tiverem dúvida e precisarem sair para ir para a aula, fiquem à vontade, boa aula para vocês. Quem está no carnaval, bom carnaval, né? Quem está aí saindo do serviço, alguma coisa, juízo, tome cuidado, mas se precisar sair também, pode sair, tá, gente? Que já expliquei tudo que eu precisava. Obrigada. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Eliane. Obrigada por vocês terem vindo e não me deixarem aqui sozinha. Boa noite. Fala com o pessoal da turma, viu, gente? Fala, gente, vocês não foram no primeiro encontro, vocês não foram no segundo, a professora está explicando umas coisas importantes lá. Então, eu vou mandar agora, daqui a pouco, né? Quando terminar de processar a gravação aqui, vou mandar para a Juliana, a representante, para ela mandar para vocês, tá bom? A aula gravada de hoje e a lista de presença. Beijo, gente. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite. Pessoal, então eu vou terminando a aula por aqui. Convido a todos para assistirem a aula na semana que vem, que é a terceira aula dialogada e expositiva, que eu vou falar sobre como se elabora o relatório de estágio. E, para quem não assistiu e assistiu gravada, parabéns. Um beijo.